Olá a todos, graça e paz. Primeiramente, venho me desculpar pela demora em lançar mais um vídeo aqui no canal. Segundo, venho agradecer pela paciência com vocês inscritos que não saíram do canal. E terceiro, venho pedir desculpas novamente porque o áudio deste vídeo deve estar péssimo, porque a entrada de áudio do meu dispositivo acabou sofrendo um dano. Então, eu vou pedir que você tenha muita paciência no vídeo de hoje, porque vai ter um problema de ruído, de chiado aí no vídeo. Eu vou tratar de um vídeo muito importante, inclusive venho estudando sobre essa questão há um bom tempo, e hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Em um dos vídeos anteriores eu disse que iria começar a postar algo referente à Terra plana aqui no grupo. E diante de um assunto tão polêmico como este, eu venho pedir que você novamente tenha paciência. Ah, Rafael, eu não gosto de vídeos relacionados à Terra plana, isso é loucura, é uma baboseira, é uma idiotice, isso tem muito a ver com teoria da conspiração. Não gosto de vídeos sobre esse assunto. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, afinal você tem o direito de pensar diferente, mas eu também tenho o direito de defender a minha opinião, mas eu venho pedir que, na sua paciência, você também venha envolver o respeito e a educação. E não venha fazer como eu já vi milhares de vídeos aqui no YouTube, as pessoas vindo aqui embaixo no comentário e dizendo coisas animalescas sobre vídeos com conteúdos com este tema. Então, se você não gosta muito de vídeos como este, eu venho pedir que você possa ou ver outros vídeos aqui do canal, ou então procurar outros vídeos do seu gosto, que você tenha prazer aqui na plataforma do YouTube. Ok? Vamos lá. Terra plana. Olha, vou mostrar para vocês aqui um ponto importante. Essa carta, Flat Earthers, terraplanista, é do jogo Illuminati, New World Order, Nova Ordem Mundial. E aqui no início da carta diz assim, ó: pessoas riem, mas os terraplanistas sabem de algo. Ok. Segundo, o que está acontecendo? Eu já vi milhares de youtubers aqui na plataforma lançando seus vídeos em seus canais, muitos youtubers dizendo que quando começaram a postar vídeos sobre Terra plana, o YouTube simplesmente censurou, simplesmente boicotou, não recomendou seus vídeos e, em alguns casos, chegou até excluir os vídeos com este conteúdo, Terra plana. E por que isso acontece? Vou mostrar para vocês uma reportagem aqui, um artigo, aliás. Acha que a Terra é plana? Isso aqui é uma decisão do YouTube. YouTube vai esconder vídeos com teorias falsas. Aí quais teorias falsas são essas? A continuação da matéria vai dizer: o YouTube é o lar dos mais diversos vídeos que você pode imaginar, mas um tipo de conteúdo bem particular incomodou o Google. Ok. São aqueles que apresentam teorias falsas sobre fatos históricos ou a respeito de temas já consolidados pela ciência. Temas consolidados pela ciência. Aí nós vamos ver quais vídeos são estes. Olha, começaremos a reduzir as recomendações de conteúdos incertos ou que possam desinformar os usuários de maneiras prejudiciais, como vídeos que promovam uma cura milagrosa falsa por uma doença grave, afirmando que a Terra é plana ou fazendo afirmações descaradamente falsas sobre eventos históricos, como 9 de setembro, dia do ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Beleza. Agora eu vou perguntar algo para vocês. Se você dá uma passeada aqui na plataforma do YouTube, digita aí mortes truculentas, ou liberação das drogas, ou pedofilia, algo
algo semelhante a isso. Você vai encontrar milhares de vídeos com conteúdo voltado semelhante a uma propaganda tendenciosa, apoiando e aprovando o uso de drogas, liberação de maconha, ao crime, apologia à pedofilia ou algo parecido. Tudo bem. Agora, com tantos vídeos como estes aqui no YouTube, por que o YouTube iria se preocupar tanto em não recomendar e até mesmo chegar ao ponto de excluir vídeos que tratam da Terra plana? Já que é uma notícia falsa, já que é uma simples teoria, para que se preocupar? Já que a ciência já não está consolidada, então para que se preocupar tanto com simples teorias? Tá ok, é uma pergunta. Ou será que existe algo atrás dos bastidores que não deseja que as pessoas venham ter conhecimento sobre essa questão? Uma pergunta. Então a carta diz: as pessoas riem, mas os terraplanistas sabem de algo. Ok. O YouTube diz: vamos começar a reduzir as recomendações de conteúdos incertos e que possam desinformar os usuários de maneira prejudiciais, afirmando que a Terra é plana. Ok. Quando nós falamos sobre Terra plana, primeiro ponto, nós vamos fazer inimigos. Esse vídeo aqui é para correr com você inscrito do meu canal, porque as pessoas não estão abertas e sensíveis diante de questões importantes e interessantes como esta. O Rafael enlouqueceu. Rafael agora está terraplanista. Não. Desde que 8 anos atrás, basicamente, quando eu comecei a estudar sobre terra plana, quando eu conheci o sistema e o conceito sobre a Terra plana, cerca de 8 anos atrás, eu já passei a desacreditar em tudo aquilo que eu havia aprendido na escola sobre o real formato da Terra, sistema solar, sistema heliocêntrico, órbita, enfim, Sol, Lua, estrelas. Passei a abandonar e passei a pesquisar de fato como deveria ser. E a forma que nós aprendemos foi a seguinte: nós entendemos que a Terra tem esse formato de um globo, certo? E a Terra, ela está no universo, tendo o Sol como centro do universo, está no sistema solar, a Terra gira em torno dela própria e automaticamente também gira em torno do Sol, Esse sistema solar, a Terra, os outros planetas, todos girando em torno do Sol, todo esse sistema solar girando em um espaço, a Via Láctea girando em uma galáxia, e a galáxia girando em um sistema no universo que gira dentro de outro sistema. Então tudo nesse sistema está girando. Okay. E você não percebe nada, você está aqui sem perceber nada. Tudo bem. A forma que aprendemos na escola é essa daqui, olha. Tudo girando, olha os planetas girando em torno do Sol e está vagando dessa forma no universo. Isso foi o que nos apresentaram. Ok, ensinaram dessa forma pra gente na escola, para crianças de 7, 8 anos de idade que não tem qualquer capacidade de questionar, apenas absorver como se fosse, acreditando que é o correto. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa imagem. Nós temos aqui a antiga concepção hebraica do universo. Okay. Os israelitas antigos dividiam o mundo em céu, terra, seer, and the underworld, submundo, abismo e abismo. Então nós temos aqui uma ilustração onde os israelitas, os hebreus antigos, criam como real formato da terra
o real e verdadeiro formato e sistema do universo. E vocês vão ver algo muito curioso neste modelo. Algo que não aprendemos, porque nós aprendemos um modelo e um sistema como se fosse o único existente, aliás, como o verdadeiro. Não apresentaram sequer outras possibilidades, outros modelos e sistemas, apenas abriram nossas cabeças e colocaram dentro dela o sistema e fecharam novamente. Ok, esse modelo aqui, não somente os israelitas, os hebreus antigos, criam sobre o real formato da Terra, mas também se você olhar civilizações antigas como a egípcia, a nórdica, a hinduísta, a maia, a inca, a própria civilização hebreia, cria em um sistema, um conceito de terra plana. Diante disso aqui, olha, vamos dar uma analisada aqui nesse modelo. Aqui nós temos basicamente as águas primordiais em cima, que waters above the firmament, as águas acima do firmamento. As águas acima do firmamento. Interessante isso, nós temos algo relacionado a isso no Gênesis. Ok. Nós temos o grande abismo, o grande abismo, fundações da terra. Nós temos aqui o Sheol, ou o inferno, o Hades, o Sheol. Nas duas extremidades nós temos os fundamentos, a fundação do céu, a base do céu, e nós temos o mar. Nós temos algo como um arco circulando, passando por cima de toda a terra, que é o que nós vemos como firmamento, ou se você pesquisar em uma fonte mais confiável, original, você vai encontrar o termo domo. Nós temos um domo de confinamento que passa por cima de toda a terra. Neste domo nós temos the windows and doors of heaven, as janelas e as portas do céu. E interessante que nós vemos isso descrito em Gênesis capítulo 8, também em Malaquias 3, quando Deus diz a Noé que ele abria as janelas do domo, do firmamento, as janelas do céu. Em Gênesis diz que Deus chamou o firmamento de céu. E no episódio de Noé, do dilúvio, Deus disse que iria abrir as janelas do céu para fazer chover, do firmamento. Ok, vá guardando essas informações aí. Estou apresentando para vocês o modelo da Terra plana. No firmamento ainda, além das janelas, nós temos as estrelas fixas no céu. Em Gênesis 1:14 nós vemos Deus criando os luminares e colocando eles no firmamento. Grava essa informação aí. E nós temos também as estrelas errantes. São estrelas que se movimentam no domo. A ciência convencional as chamam de planetas, mas você não vai ouvir jamais a expressão planeta na Escritura Sagrada. Não existe planeta, não existe planeta Terra, existe a Terra. A Terra e tudo que nela existe, nesse confinamento, é o universo. A Terra é este universo e não o Sol é o centro do universo. A Terra é o centro desse universo e dentro dela está toda a criação. Dentro do domo, dentro do firmamento, nós temos as nuvens, nós temos a lua e nós temos o sol. A ciência convencional ela vai dizer que aqui é o sol e bem pequenininho circulando em torno dela, em seu eixo ao redor do sol tem um planeta, a Terra. Mas no sistema bíblico, pelo menos nesse modelo que é apresentado, o sol ele é bem menor que a Terra e ainda está dentro deste sistema. Ok, guarde essa informação aí. Nós estamos aprendendo juntos aqui.
E eu gostaria de dar uma informação que eu já disse no vídeo onde eu apresentei, onde eu disse que iria apresentar o sistema da Terra plana. Que a verdadeira ciência, ela sempre entra em concordância com as escrituras sagradas. Até mesmo cientistas, geofísicos, geólogos, não cristãos, quando eles vão para o experimento entra em concordância com as escrituras. Um ponto importante: o sistema heliocêntrico, o sistema globo, o centro do Sol como centro do universo, etc. e tal, diz que, aliás, nos fazem algumas perguntas que nem ele próprio, o sistema, consegue responder. Agora, quando você vai fazer essas mesmas perguntas, utilizando o sistema planista da Terra plana para responder essas perguntas, você encontra as respostas. Interessante, né? Outro ponto importante: toda ciência verdadeira, ela passa por um experimento, e o experimento, se der certo, significa que não é mais uma teoria, porque foi aprovado através do experimento. E esse experimento, ele pode ser reproduzido, ele pode ser repetido. Ok, nós não vamos encontrar, por exemplo, eu vou usar o darwinismo, a teoria da evolução, que estão ensinando, olha, abrindo o cérebro e colocando dentro da cabeça das pessoas que você e eu viemos do macaco, e fecharam as nossas cabeças novamente. Como eu vou saber se eu de fato vim do macaco? Eu vou ter que colocar essa teoria, abrir a minha cabeça, tirar a teoria de dentro dela e colocar essa teoria no experimento. Se essa teoria passar no processo do experimento, ela é verdadeira. Mas por que até hoje ela fica somente na teoria? Porque sempre que ela chega no processo do experimento, ela falha. Então vai continuar sendo uma teoria. Então o que você deve fazer imediatamente com a teoria da evolução de Darwin? Abra sua cabeça, tire e jogue fora. Ok, fique com o criacionismo, que Deus criou o homem do pó da terra, certo? Agora, vamos lá. A ciência verdadeira é reproduzível. Você vai conseguir, através de experimentos e testes, reproduzir a ciência verdadeira, certo? Vamos continuar aqui no mapa. Nós temos debaixo do domo de confinamento, dentro dele e debaixo do domo de confinamento, as nuvens, nós temos o Sol e nós temos a Lua. Nós ainda vamos falar sobre o que é o Sol e sobre o que é a Lua. Eu estou apenas apresentando o sistema para vocês, ok? Aí nós temos agora a Terra, formada por montanhas, mar e a Terra. Tudo bem, ok. Este é o modelo da Terra plana. Agora, no modelo da Terra plana, como o Sol e a Lua circulam? Como o Sol e a Lua circulam nesta Terra plana? Já que a Terra é o centro e o Sol é bem menorzinho que a Terra, como é que ele circula sobre a Terra? Como é que funciona o processo de dia e noite? Assim é a Terra plana vista de cima. Aqui o domo está fazendo assim, ó. O domo está cobrindo toda a Terra. É como se você pegasse uma tigela e colocasse aqui. E aqui está um domo de confinamento. Você está vendo a Terra de cima para baixo. Ok. Este ponto aqui, vou virar um pouco para cá, é o Sol. Este outro ponto é a Lua. Então ele gira no sentido horário e onde o Sol passa, ele ilumina. Salomão já vinha falando isso. E onde a Lua passa, o lugar fica escuro. A Lua, ela não absorve a luz do Sol como a ciência convencional ensina.
Esqueça isso. Aí você pode estar perguntando, Rafael, tudo bem. Vamos supor que esse modelo seja verdadeiro. Ok. Então por que, já que o Sol está aqui em cima, por que o Sol não ilumina toda a Terra? Já que ele está aqui em cima, não deveria iluminar toda a Terra? Não. Porque o Sol é muito menor que a Terra e por onde ele passa, ele deixa o rastro de luminosidade, ele deixa o seu rastro de iluminação, porque ele é muito menor que a Terra. Vou falar sobre isso ainda. Vamos continuar. O Sol e a Lua. Trópico de Câncer, a linha do Equador. Aqui aproximadamente está a zona 33, o grau 33, que é considerado como o lugar de segurança, a zona segura, né? Que muitos estão apostando aí. Okay. Que inclusive é onde Israel está localizado. Israel está mais ou menos aqui na zona 33. E aqui nós temos o Trópico de Capricórnio, esse arco maior. Sol e Lua. Note que ao redor da Lua, aliás, no ciclo da Lua, tem mais um círculo, o mesmo com o Sol. Por que isso? Está vendo o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio? Ao mesmo instante que o Sol e a Lua percorrem, circulam a Terra plana, esses dois luminares, eles também dão pequenas voltas entre esses dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ok. Então, o que significa isso? Vamos falar sobre isso posteriormente, mas eu já vou adiantar. Quando o Sol está no Trópico de Câncer, significa que é verão lá do norte. Quando o Sol está no Trópico de Capricórnio, é verão aqui para nós. Vamos falar sobre isso depois, quando falarmos sobre as estações do ano. Vamos lá. Note que o Sol, ele gira bem mais rápido que a Lua. E isso é uma verdade, olha. Anteriormente no vídeo você viu que enquanto a Lua estava aqui, o Sol estava aqui. Agora, olha só onde o Sol está e a Lua está aqui. Eu vou tentar pegar o momento exato em que o Sol e a Lua se encontram. É o que nós chamamos de eclipse. O Sol e a Lua se encontraram. Neste momento, aconteceu um eclipse no Trópico de Capricórnio. Vamos falar sobre isso depois. Guarde essa informação aí. Preste atenção nessa estrela. É o que muitos chamam da estrela da Rosa dos Ventos. Da Rosa dos Ventos, a estrela dos ventos. Note que nesta região do Ártico, que é o centro da Terra plana, ela, neste modelo aqui, nessa ilustração, ela fica girando. E é uma área onde ocorrem muitos furacões, muitos tornados. O Ártico é o centro da Terra plana. E neste ponto aqui, do Canadá, Estados Unidos e até mesmo perto da Europa, existe a rosa, a estrela dos ventos. Nós vamos falar sobre isso também. Olha ela girando. Aqui, não sei se dá para vocês ver, mas ela gira. Aqui são as constelações, as estrelas, formando as constelações, tudo fixado no domo, tudo fixado no domo, bem fixo. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo da Terra plana visto de cima. Aqui no centro nós temos o Ártico, o Polo Norte. O Ártico vai funcionar como um polo magnético, eletromagnético, onde ele vai deixar tudo bem sincronizado, em uma perfeita harmonia. O Sol e a Lua girando, nós vamos ter as marés, os ventos fazendo os seus ciclos, os seus movimentos. Tá ok. Então o Ártico vai funcionar como um polo
polo eletromagnético. Por isso que quando você pega uma bússola, ela vai te indicar para o polo magnético, para o norte. Ela sempre vai te direcionar para o Ártico, para esse centro. Independente de onde você estiver, a bússola vai te indicar através do magnetismo para o centro. A Antártida, ao contrário do que a ciência convencional nos ensinou, ela não é aquele continente gelado que só tem gelo. Só para você ter ideia, a Antártida é um dos lugares que tem uma das melhores terras, é um dos lugares mais férteis da Terra. E por algum motivo, depois do Tratado da Antártida, eu vou falar sobre isso ainda, ninguém é permitido entrar na Antártida. Guarde essa informação. Então nós temos no modelo convencional do globo, a Antártida é um continente gelado aqui embaixo, mas no modelo da Terra plana, a Antártida ela é a borda do círculo, a borda da Terra. E nós vamos ver ainda passagens escriturísticas falando sobre isso. Não vai ser agora que nós vamos olhar essas referências, ok? Estou apenas apresentando o modelo para vocês. A única parte que turistas e pesquisadores são permitidos entrar para pesquisas é nessa pequena península aqui no sul do continente sul-americano. Basicamente, este é o modelo da Terra plana. Então nós temos um domo de confinamento onde impede que qualquer pessoa venha sair daqui. Mas os foguetes, os satélites e as estações espaciais e o homem pisando na Lua, vamos com calma, ok? Eu só, neste vídeo, estou apenas apresentando o modelo para vocês. Agora nós vamos realizar uma pequena leitura bíblica, Gênesis capítulo 1, baseado nisso que nós vimos aqui, ok? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriu a face do abismo, do grande abismo. Ok, tudo era água e havia trevas na face do abismo. Era uma negridão terrível, trevas densas, não conseguia enxergar nada. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não é o sol. O sol vai ser criado só do versículo 14 em diante. O sol e os luminares, as estrelas, a lua. Essa luz é a consequência da criação do plasma. Essa luz não é o plasma, mas é a consequência da luz do plasma. Por exemplo, não existe o sol, mas também existe o calor e a luz do sol. A luz mencionada aqui não é a luz do sol, como eu já disse, o sol só vai aparecer do versículo 14 em diante, os luminares, certo? Essa luz é a consequência do plasma. Não vamos falar sobre o plasma ainda, vou deixar para os próximos vídeos. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quais trevas? Essa daqui do versículo 2, que havia trevas sobre a face do abismo. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Ou seja, antes só existia noite. Então você não podia realizar uma contagem cronológica porque só tinha noite. Mas a partir do momento que Deus faz a separação do dia e da noite, agora tem a capacidade de diferenciar e distinguir dia de noite e realizar esse processo de contagem cronológica. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Vamos observar algo importante aqui. Vaiomer Elohim Yeh Rakia. E disse Deus: haja uma expansão. A palavra Rakia aqui está se referindo não
não apenas um espaço, mas um domo. A palavra Hak aqui não está se referindo ao espaço no meio das águas, mas ao domo. O espaço entre as águas está no versículo seguinte, versículo 7, que diz: e fez Deus a expansão, e fez Deus separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam acima da expansão. E assim foi. E fez Deus et harakia, a expansão, o espaço agora para separar água debaixo da expansão e águas acima da expansão. Lembra quando eu disse sobre o polo magnético, o Ártico? Como é que Deus ele vai separar a água? A água é diamagnética, ou seja, quando um objeto que possui magnetismo se aproxima da água, ela é repelida. Então, Deus precisou criar algo que tenha uma força eletromagnética para repelir a água até uma certa altura e criar a expansão, a ráquia, e o espaço, a etaráquia, a expansão. Então aqui, quando Deus ele separa águas de águas, ele vai criar um campo magnético. Um campo magnético para separar as águas, que é diamagnética. Então, quando Deus ele separa as águas, o campo magnético vai empurrando as águas até uma determinada altura que ele teve força para empurrar, e em uma determinada altura essas águas passaram a alcançar um estado sólido. Vou falar sobre o domo ainda, não será neste vídeo. Essas águas passaram a congelar devido ao encontro com o plasma. Vou falar sobre isso ainda. Por favor, não se apressem, porque você pode estar se perguntando: então como é que a água se encontrou com o plasma e congelou? Nós vamos falar sobre isso, que inclusive está sendo testado pela ciência convencional. E lembra quando eu disse que a ciência verdadeira ela é reproduzida? Nós vemos que quando a água, empurrada pelo campo magnético, alcança uma determinada altura, mas também entrando em contato com o plasma, ela passa a congelar. Como é que isso funciona? Em testes da ciência convencional, eles chamam isso de gelo superiônico, ou gelo quente. O gelo que, quando aquecido, juntando temperatura e pressão, ele alcança um estado cristalizado e sólido, muito sólido e cristalizado. Nós vamos falar sobre isso ainda, vou ler a reportagem para vocês. Então, quando Deus diz haja uma expansão, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: haja um campo magnético que empurre as águas para cima. Então, houve separação das águas que estavam, versículo 7. Então Deus fez o firmamento, ou domo, ou abóbada, ou expansão, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento. Quais águas que ficaram abaixo do firmamento? Os mares, os rios, os oceanos. Das águas que ficaram por cima do firmamento, as águas primordiais. Eu me lembro que uns 2 anos atrás eu estava falando sobre o pessoal, inclusive usei até a própria referência de Gênesis capítulo 8, acerca do dilúvio. E eu disse para elas o seguinte: aqui em cima está repleto de água. E eu nem tinha intenção de falar sobre terra plana ou algo parecido. Eu disse: aqui em cima só tem água. Aqui em cima só tem água. A ciência convencional diz que o céu é azul porque está refletindo
A luz do sol reflete no mar e então espelha no céu. Deus, não tem como isso. Por que o céu é azul? Porque Deus criou um campo eletromagnético e empurrou um elemento diamagnético, a água diamagnética, para cima. E então, as águas que estão acima, o sol abaixo do firmamento, reflete no espelho fundido, vamos ver essas referências ainda, então reflete as águas por cima, que estão acima do firmamento. E Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima do firmamento. Só tem água em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Opa! Ao firmamento, a expansão, o domo criado, Deus chamou isso de céu. Esse domo de confinamento, Deus chamou céu. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo da terra e apareça a parte seca. Note um ponto importante. Quando aconteceu essa separação, as montanhas ainda estavam tudo aqui debaixo. E Deus disse: então ajuntem-se em um só lugar e apareçam as montanhas e as terras, apareçam os continentes. Então nós temos as divisões agora de rios, mares, lagos e oceanos, porque a água desceu. Antes estava sem forma e vazia, agora Deus está dando forma, a água desceu. Certo? E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Ok, agora que a parte seca apareceu com a descida da água, Deus passou a povoar a terra de vegetação. Deus passou a criar as árvores, as florestas, bosques, vegetação. Versículo 14. E haja, disse Deus, e haja luminares no firmamento do céu. O que é o firmamento do céu visto anteriormente nos versículos que lemos? É o domo. E Deus diz: haja no domo luminares fixos, presos no domo, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, grave isso aí, para marcar estações, dias e anos. Essas estrelas, os luminares, estão fixos no domo para orientação, para termos o conhecimento das estações, dos dias, dos anos. É por isso que os povos e civilizações antigas, eles se orientavam baseado nos astros. A localização, consulte os astros, não consultar para obter alguma revelação divina de alguma entidade, não. É para ter orientação acerca das estações e mudanças relacionadas aos dias e anos. Para você ver que foi uma estrela que guiou os pastores até Cristo, para orientação. E o que significa isso? Que as estrelas estão fixas no domo. Nós ainda vamos falar sobre o acontecimento, o episódio em que elas vão cair, se soltar do domo. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Na verdade, o termo maior aqui não está se referindo à dimensão, ou seja, o Sol, a dimensão da Lua, do Sol, o tamanho do Sol não é maior que o tamanho da Lua. Os dois refletem, são do mesmo tamanho. O termo maior aqui está se referindo à intensidade. A iluminação do Sol é maior, mais intensa que a iluminação da Lua, ok?
Então, quando você lê aqui o termo que Deus criou o grande luminar para iluminar o dia, é como se estivesse escrito: Deus criou um luminar com maior luminosidade para iluminar o dia que o luminar com menor luminosidade para iluminar a noite. Versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então, pessoal, apresento para vocês o sistema, o conceito e o modelo da Terra plana, algo muito básico, inicial, mas aos poucos nós vamos nos aprofundando e buscando dentro das Escrituras a descobrir se o que eu estou falando aqui é verdade ou não, certo? Então você pode não concordar a princípio, tem todo direito, mas vamos com calma, com muita paciência, observando a obra da criação e o que as Escrituras dizem sobre a obra da criação e o que os experimentos e fatos dizem sobre a criação. Se esses experimentos e o que vemos, os fatos, estiverem de acordo com as Escrituras, então é verdadeiro. Agora, se o que nós estamos vendo e o que nos foi apresentado não estiver, primeiro, não responder todas as respostas, segundo, não passar no processo do experimento, terceiro, não estiver de acordo com as Escrituras, jogue fora, ok? Então esse foi o primeiro vídeo sobre a Terra plana. Não perca os próximos vídeos. Vou falar sobre os elementos da criação nos próximos vídeos. E eu acredito que o primeiro deve ser o plasma, ok? Deus abençoe, graça e paz.